Você quer ganhar um dinheirinho extra para ajudar no orçamento da sua casa? Ou se você tem assim, um objetivo específico e precisa de uma graninha a mais? Ou até mesmo para melhorar a sua autoestima, se sentindo mais produtiva? Então fica aqui que eu vou te dar algumas dicas de como fazer isso se tornar possível. Vem juntinho comigo? Oi, gente linda! Tudo bem com vocês? Espero que todos estejam muito bem. Tirando frio, gente do céu, não sei como que tá aí na sua cidade. Me conta aí se você tá sofrendo com frio como eu. Eu não gosto muito de frio não, prefiro calor. Mas enfim, né? Vamos falar sobre renda extra. Não sei qual a situação que você está passando, né? Às vezes você está com dívida, a situação financeira às vezes está meio no limite, né? Então, eu vou te dar aqui algumas dicas de como fazer para ganhar esse dinheirinho extra. Às vezes, o salário do marido às vezes não é o suficiente, com essa crise que a gente está passando, muita gente perdeu emprego, muita gente teve redução de salário. Então, às vezes a gente quer ajudar, né? Principalmente a gente que é dona de casa, quer ajudar o marido a suprir as necessidades da casa, né? Às vezes, até supre as necessidades da casa, o salário do marido até banca tudo, mas a gente quer um algo a mais, né? E se a gente tirar daquele dinheirinho que tá contado, às vezes vai faltar para uma conta ou para despesa do mês, então a gente passa às vezes o mês ali no limite. E é tão chato isso, né? Às vezes o filho quer um lanche do McDonald's e a gente não pode dar porque o dinheiro tá contado. E a gente que é dona de casa também, muitas mulheres acabam ficando com autoestima baixa, porque depende do marido, tem que ficar pedindo dinheiro para comprar um batom, ficar pedindo dinheiro para comprar, sei lá, uma roupa. Então a gente fica com autoestima baixa, muitas até entram em depressão por causa disso. As dicas que eu vou dar é para a gente fazer em casa mesmo, principalmente para nós que somos donas de casa, que não temos condições de trabalhar fora, porque a casa depende de estarmos dentro dela. Às vezes, filho pequeno, às vezes, para a rotina dos outros moradores da casa fluírem, nós temos que estar aqui dentro, cuidando das coisas de casa, porque serviço de casa não para, é sempre muita coisa. E se a gente for ver, a gente administra a vida de todo mundo, né? Porque roupa passada para todo mundo e trabalhar, tem que estar com roupa passada, comida feita, alguns levam marmita, enfim, a gente ajuda a vida dos outros fluírem, né? E às vezes a gente vai se anulando, né? Então, essas dicas que eu vou dar aqui são para melhorar a nossa autoestima. E por que não entrar esse dinheirinho extra, né? E eu falo por mim, não consigo ficar parada, sempre estou fazendo uma coisa ou outra. Fazendo, gente, fazendo. Eu vou mostrar para vocês aqui algumas coisas e vou falando no decorrer do vídeo, então não perca o vídeo, não pule, porque senão você pode perder alguma informação importante. E se você estiver gostando do conteúdo, se esse conteúdo te interessar, já deixa o seu like, se inscreve no canal, porque isso me ajuda, ativa as notificações, porque assim você não perde, toda vez que eu postar um vídeo novo, você não perde. E compartilha com aquela sua amiga que tá aí às vezes em casa, meio para baixo, tal, não sabe o que fazer. Às vezes, gente, nem é por causa do orçamento da casa, mas por nós mesmas, tá? Então, vamos lá. Uma outra situação que pode acontecer, que depois eu vou contar uma historinha que está relacionada a isso, é que às vezes você pode ter um objetivo. Ah, eu quero comprar um apartamento, uma casa, comprar um carro. Eu tenho um objetivo que depende de uma renda. Ah, você tem dinheiro
para fazer essa reserva e para te ajudar nesse objetivo, beleza. Às vezes você não tem, como eu falei, às vezes a gente passa o mês com o dinheiro assim meio que contado, né? Então, isso ajuda também a você ter essa renda extra para fazer esse caixa para você conseguir atingir o seu objetivo, tá? Então, uma das ideias que te abrem um grande leque é o artesanato. No artesanato existem várias ramificações. Você pode escolher aquela que se adapta melhor a você. Você tem que ver primeiramente qual é a sua habilidade. O que você gosta de fazer. Se você tem alguma habilidade manual com algum tipo de artesanato, vamos pensar naquilo, tá? Pode ser com costura, se às vezes você tem facilidade, tem habilidade com costura, com crochê, com tricô, com biscuit, com escultura, com pintura, com bijuteria. Enfim, o artesanato te dá várias possibilidades, tá bom? Então, um exemplo, vai. Se você tem uma máquina de costura, como eu tenho uma máquina de costura. Então, eu tenho habilidade com costura. Você pode fazer o quê? Você pode fazer roupa sob medida, você pode fazer roupa sobre medida de padrão de fábrica, né? Uma confecção. Ou você, vamos dizer assim, pequenos consertos, reparos, pequenos consertos. Um exemplo, essa semana mesmo eu tenho a máquina de costura, como eu falei. Essa semana mesmo eu fiz uns reparos nos uniformes de um amigo de trabalho do meu marido. Então, é um dinheirinho que entrou. Não é sempre que eu faço, mas às vezes eu quebro um galho para um, para outro e aí acaba entrando um dinheirinho. Como eu falei, eu não consigo ficar parada, então eu tô sempre fazendo alguma coisa. Ou eu tô fazendo crochê, ou eu tô fazendo a costura, mas sempre tô fazendo alguma coisa, tá? Então, vamos dizer que você você sabe costurar, você tem a máquina de costura, mas você não tem habilidade suficiente para fazer uma roupa. Ou você não gosta de fazer a roupa, não gosta de fazer reparos. Tem alguns reparos que são chatos mesmo, né? Mas você pode partir para a costura criativa. Com pequenos retalhos de tecido, você cria peças, né? Com patchwork, você cria peças úteis e muito bonitas que podem ser vendidas, tá? Aí vamos dizer assim que eu até gosto de costurar, mas eu não tenho uma máquina de costura e não tenho dinheiro para comprar uma máquina de costura. Então, né? Vamos partir para outra coisa. Você tem que pensar. Outra coisa que você tem habilidade, que você goste de fazer. Por exemplo, crochê, tricô, biscuit, são coisas, bijuteria, são coisas que exigem pouco investimento. Um exemplo, o crochê, né, um cone de barbante aqui onde eu moro, um cone de barbante tá por volta de R$20. A agulha de crochê eu não sei quanto que tá, mas não é cara e dura muito. Então, se você compra um cone de barbante, você faz um tapete. O cone de barbante é R$20. Você faz um tapete, dependendo dos detalhes, do acabamento, do tipo de ponto, você consegue vender a 30, 40, 50 reais. Então, só aí você já consegue repor aquele dinheiro que você investiu no barbante e mais um tanto para você tirar aí o seu salário. Aí vai depender da quantidade que você vai produzir, da quantidade que você vai vender. Mas ali você já consegue programar um salário, você já consegue fazer um caixa e assim vai virando, um vira o outro. No tricô é a mesma coisa, a agulha de tricô dura muito, então você vai investir nas lãs, com agora no inverno, luva de tricô e crochê, touca de tricô e crochê, meia, tem muita saída, né? Até máscara, com a costura você pode fazer a máscara, um pequeno pedaço de tecido, você faz a máscara, tem gente que faz a máscara de tricô, de crochê. Aí fica a seu critério o que você vai fazer. Mas é uma coisa que precisa de pouco investimento e você consegue ir fazendo girar para você ir tendo um retorno e assim se programar para esse objetivo, tá? Biscuit. Biscuit é um artesanato que depende
da habilidade manual, porque você tem que modelar, né, as peças, né? Mas o biscuit ele tem um custo muito baixo, porque você precisa de cola, amido de milho e creme de mão. Eles misturados na proporção certa, vai para o micro-ondas na temperatura, na temperatura e no tempo necessário, que aí, né, é uma questão de pesquisar. Você faz a sua própria massa, então aí o custo já é baixo. O tingimento, as tintas rendem muito. E aí, o que você faz? Potes de vidro, potes de palmito, potes de compotas, e potes de sorvete, que normalmente vão para o lixo, eles podem virar lindos potes de mantimento, potes de bolacha, potes de doce, e você pode vender, dar de lembrança, até fazer kits de bebê, sabe? Pote de algodão, de cotonete, enfim. Você usando a sua imaginação, a sua criatividade, você pode criar peças lindas e que vendem o ano inteiro, porque sempre tem uma lembrancinha de um aniversário, sempre tem para lembrancinhas de aniversário, lembrancinhas de casamento, chá de bebê, batizado, enfim, tem uma infinidade de peças que você pode fazer para datas comemorativas e conseguir aí uma boa renda, tá bom? Outra coisa que é bem legal e que eu por anos trabalhei com isso, pintura. Pintura em tela e pintura em tecido. Eu dei aula de pintura em tela e pintura em tecido por 10 anos. A pintura em tela eu não digo tanto, porque não é tão fácil vender. Não é todo mundo que gosta de comprar uma tela, que gosta de comprar uma pintura, mesmo porque os materiais são um pouco mais caros. Então, o produto final também sai um pouco mais caro. Mas a pintura em tecido é muito tranquilo, porque a tinta dura muito, o pincel dura muito, se você tiver um bom cuidado, dura muito. Você vai ter que gastar com o tecido. Seja uma fraldinha. Gente, coisas para bebê não param, porque sempre nasce criança. Então, enxoval de bebê, feito de tricô, crochê, fraldinhas pintadas à mão, até lençol, roupinha de cama pintada à mão de bebê sai muito. Então, você vai ter que gastar com o tecido, né? E aí, agora, aproveitando que a gente tá chegando no final do ano, você fazer os panos de prato pintados com motivo natalino é uma ótima ideia para lembrancinha, para presente, né? Então, aproveita aqui a oportunidade que tá chegando o final do ano. E aí, assim, se você não sabe, gente, uma coisa que eu queria falar, vamos abrir um parênteses aqui, né? Aspas, vamos abrir aspas. Às vezes, a gente não sabe fazer determinadas coisas, mas tudo, se a gente tiver força de vontade, tudo se aprende. Se você gostar de alguma coisa, já é um passo para você. Eu, até por experiência própria, eu digo com as alunas que eu tive de pintura. Muitas chegavam e não sabiam nem pegar no pincel, mas elas gostavam, elas queriam. Eu comecei a dar aula de pintura porque uma amiga minha estava entrando em depressão. E aí eu pintava, só que eu fazia aula de pintura. E ela queria que eu ensinasse. E aí eu fui conversar com a minha professora. Eu falei assim, olha, eu tenho uma amiga assim, assim, e ela quer que eu dê aula de pintura para ela, mas eu não me sinto segura para isso. E a minha professora que falou assim, pode ir porque você tem total condição de ensinar, você já sabe muito. Você só precisa ficar segura naquilo que você sabe. E aí, gente, eu comecei com uma, eu comecei com outra, eu comecei com outra. Eu cheguei a dar aula de artesanato no programa da Kátia Fonseca, na Gazeta, na Mulheres. Eu fui ensinar o artesanato lá. E isso também abriu portas para mim, para receber outras alunas, tá? Então, aquilo que você não sabe,
Só o fato de você gostar um pouco já é um incentivo, já é um estímulo para você correr atrás e aprender. E tudo se aprende. Se você tiver força de vontade, tudo se aprende, tá? Gente, uma outra coisa que dá dinheiro é comida. Você pode fazer o que for, mas ninguém deixa de comer. Então, se você é bom ou boa na cozinha, a cozinha também te traz infinitas possibilidades. Por exemplo, você pode fazer bolo, pode fazer torta, pode fazer biscoito, pode fazer pratos congelados, tá? Quando eu e meus irmãos eram menores, né, éramos pequenos, a minha mãe fazia coxinha, risole, croquete, quibe, fazia para vender. E ela fazia também uns pratos congelados, lasanha, panqueca, entre outras coisas, até carne de panela ela fazia, né, o picadinho, e ela colocava nos pratinhos, congelava em casa, e sempre tinha alguém meio atrapalhado ali com o almoço, que pegava, comprava ali uma lasanha pronta ou uma mistura, às vezes a pessoa tem ali o arroz e feijão, mas não deu tempo de descongelar uma mistura, então a pessoa vai e compra aquela mistura. Então são ideias, né? São ideias que vocês podem colocar aí em prática, usar a sua imaginação. Neste momento, eu acho que nessa época que a gente está vivendo, as marmitas têm muita saída, né? Tem muita gente que está envolvida aí com marmita, principalmente marmita fit, né? Faz as marmitinhas para a semana toda. Os pães também tem muita saída e os bolos de pote tem muita saída. Então vale a pena você pensar nessa possibilidade, tá bom? Outra coisa que também tem um custo baixo é bijuteria. Bijuteria, se você tiver criatividade e bom gosto, você pode criar peças lindas. E qual mulher não é doida por uma biju? A gente compra, mesmo não precisando, a gente vê, a gente compra. Então é uma ótima fonte de renda, porque você compra o material, se você souber, tiver bom gosto para juntar peças, para criar peças, é uma ótima oportunidade, porque elas têm, as pecinhas têm um custo baixo e elas rendem muitas peças. Você compra aqui em São Paulo, né, tem a 25 de março, que tem lojas para enlouquecer, de tantas peças que tem, então você pode usar a sua imaginação, escolher as peças, você pode visualizar a peça na sua cabeça, você vai lá e escolhe, cria a peça e vende. Você vai ver que o seu gasto foi pequeno e depois você vai colocar ali o valor mais ou menos que tá de mercado e você consegue um lucro bem legal, tá bom? Outra coisa que você pode usar a seu favor é se você já tem alguma habilidade, como por exemplo, eu costumo fazer as minhas unhas. Olha, eu fiz as minhas unhas ontem. Normalmente sou eu mesma que faço a minha unha. Então, às vezes, você, dona de casa, até mesmo porque quando a gente economiza em alguma coisa, a gente também está ajudando no orçamento da casa, concorda? Porque se você não fica gastando toda semana com manicure, indo no salão, é um dinheirinho que não vai sair, então ele vai estar lá dentro de casa, né? Então, se você costuma fazer a sua unha, e você faz a unha muito bem feita, que até as suas amigas falam assim, nossa, adorei a sua unha, que legal. Aí você pode usar isso a seu favor. Então, amiga, eu tô querendo ganhar um dinheirinho extra e acho que eu vou começar a fazer pra fora. Quer fazer a unha comigo? E assim você vai. Faz de uma amiga, faz da outra amiga. Olha, pode avisar suas amigas que eu tô fazendo. E aí uma amiga chama outra. Sabe que o boca a boca é o melhor divulgador que existe, muito melhor que cartão de visita. Então, você vai divulgando dessa forma, começa a fazer com as amigas. E aí nisso você vai fazendo. Aí o que acontece? Você quer ter um curso porque você quer um diploma. Tá? Porque eu sei fazer a unha, mas eu acho que eu preciso fazer um curso. Tudo bem, é legal. Só que às vezes você não tem condições de começar logo fazendo um curso.
Então, você vai fazendo da maneira que você sabe. A melhor escola, ao meu ver, é o treino, é a prática. Você praticando e errando, você aprende muito mais. Mas é legal fazer um curso, tal, beleza. Quando eu tiver condições de fazer um curso, eu vou fazer. Mas por enquanto eu não tenho, eu vou procurar os meios gratuitos que me dão essa experiência, essa noção, esse ensinamento, que são Google e YouTube. O que você quiser procurar, o Google e o YouTube tem aí para te ensinar. Então, vídeos, você pode ver vídeos de qualquer coisa, tanto da pintura em tecido, quanto da costura, quanto do crochê, quanto do tricô, quanto da comida, quanto da culinária, alongamento de unha, gente do céu! O que alongamento de unha dá dinheiro? Dependendo do lugar aonde você estiver, dá dinheiro. Então, é uma coisa que vale a pena você pesquisar, você tentar. Se você gosta, decoração de unha, gente, é muito legal. Eu adoro. Sempre tenho ou uma filha única, sempre faço um carimbo, sempre faço uma pinturinha, sempre uso um adesivo. Tem pessoas que gostam, tem pessoas que gostam do tradicional. Mas aí você vai fazer o quê? Você vai pensar naquela sua amiga. Ah, aquela minha amiga, ela gosta de unha decorada. Então eu vou comprar um adesivo de unha para valorizar o meu trabalho, mais ainda o meu trabalho. Ou até mesmo eu vou aprender a fazer o adesivo de unha. É legal também. Então, você cria, se for na bijuteria, você cria uma peça mais ou menos pensando naquela amiga que você sabe que, ai, aquela amiga gosta de brinco grande, então acho que eu vou fazer um brinco assim, que acho que é a cara dela. E aí você chega pra amiga e fala assim: olha, amiga, olha o que eu fiz, achei a sua cara, o que você acha? Baratinho. Fala assim, mas coloca ali o seu preço, o preço que você acha que vale o seu trabalho, o seu tempo, a sua dedicação, o custo do material, você tem que colocar ali, você não pode desvalorizar o seu trabalho, tá bom? Então é isso. Seja aquilo que for que você escolher para te ajudar nessa renda extra, o artesanato, a comida, como eu já disse, procure se aperfeiçoar, procure um bom acabamento, procure fazer bem feito, porque tudo isso é o que vai contar, né? Uma unha bem feita, uma comida muito saborosa, é o que vai atrair outras pessoas, é o que vai fazer com que eu indique, olha, nossa, minha amiga tá fazendo unha, olha que linda, tá muito bem feita, nossa, minha amiga fez um pão maravilhoso, eu recomendo, vale a pena. Então, a gente tem que se aperfeiçoar. E como eu falei, as ferramentas que a gente tem hoje em dia, é muito mais tranquilo da gente encontrar essa perfeição, esse aperfeiçoamento, né? Então, eu acho que assim, eu tenho uma amiga que ela falava assim, que o marido dela dizia, uma coisa assim, eu falava assim, quem quer faz, quem não quer arruma desculpa. A gente não pode ficar arrumando desculpa ou arrumando um mas não sei o que, ai, será, ai, mas, ai. Isso daí atrapalha totalmente o nosso sucesso, o fluir das coisas, tá? Deixa eu contar uma historinha pra vocês. Eu já falei até em outros vídeos que a minha filha se casou, né? Ela casou em fevereiro e a gente sabe que casamento vem junto com gastos, com compra de apartamento, móveis, as despesas da casa nova, né? Porque precisa manter a casa nova, né? Água, luz, mantimento, né? Então, se você... Até o casamento em si, né? É um gasto absurdo, dependendo da proporção aí do casamento, da festa, enfim, né? Mas às vezes um simples churrasco é um dinheirão que vai embora, né?
E aí, a minha filha, então, ela casou e ela comprou um apartamento num condomínio e ela fez alguns amigos lá no condomínio. Alguns eu até conheço e até agradeço, sabe? Minha filha e meu genro são pessoas maravilhosas e Deus tem colocado pessoas maravilhosas no caminho deles. Então, eles têm ali como amigos, tem a Dani e o Afonso, que são do mesmo condomínio, tem a Lisandra e o Jonathan, tem a Bruninha, tem a Bruna e a Vanessa. Algumas eu não conheço, tem uma que acho que chama Thay, uma outra que chama Agatha. Sempre alguém empresta uma vaga de garagem pra gente. São pessoas maravilhosas, tá? As que eu conheço, eu tenho certeza que as que eu não conheço também são. Então, a Lisandra e o Jonathan, eles iam casar, né? E aí, pra ajudar nas despesas do casamento, eles são novos também. Eu não sei quantos anos eles têm, mas eu achei muito legal porque a molecada de hoje em dia não tá muito preocupado com responsabilidades, né? Vamos falar a verdade, eles estão muito no oba-oba, não querem saber de muita coisa. Então, para ajudar nas despesas do casamento, ela começou a fazer palha italiana. Ela tinha todo um cuidado com a embalagem. Eu não sei se ela ainda está fazendo, que ela já casou. Ela tinha todo um cuidado com a embalagem, além de ser muito gostosa a palha italiana dela, uma delícia. Então ela fazia a palha italiana para ajudar a ter uma renda extra para ajudar nas despesas do casamento. A Bruna e a Vanessa, logo que começou a pandemia, se eu não me engano, elas perderam o emprego, como muitas pessoas perderam o emprego. E elas tinham as prestações do apartamento que elas tinham acabado de comprar. E aí, o que elas fizeram? As duas desempregadas, com as prestações do apartamento para manter em dia, né? Começaram a fazer pães. Gente, elas foram fazendo teste de pães, testando pão, um pão mais delicioso que o outro. E elas também tinham todo um cuidado na embalagem e elas até usaram a situação porque elas começaram a fazer pães por causa do apartamento. Então, elas deram o nome do negócio, era AP dos Pães. Eu achei um máximo, muito criativo. E os pães eram mais deliciosos que os outros. São ainda, não sei se elas continuam fazendo. Mas, gente, essas meninas, na minha opinião, elas estão de muito parabéns. Porque elas tiveram foco, elas tiveram determinação, elas tiveram criatividade e elas driblaram a crise. E graças a Deus elas conseguiram atingir o objetivo delas. Hoje elas estão casadas, cada uma no seu próprio apartamento, cada uma do seu jeito, dando os seus pulinhos e se virando com muita responsabilidade. Parabéns, meninas. Orgulho de vocês. E aí, o que eu quero dizer com essa história? Com essas histórias? É que seja por desemprego, seja para ajudar no orçamento da casa, seja por independência financeira, seja por autoestima, satisfação pessoal ou até mesmo para sair de uma depressão. Procure algo que você goste de fazer, que você se identifique e faça. Descubra qual é a sua habilidade, o que te dá prazer e faça, tá? A minha irmã é terapeuta, ela tem um canal aqui no YouTube, dá uma olhadinha no canal dela. Eu já deixei uma vez um link, né, do canal dela, mas eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo sobre um vídeo que ela tem lá no canal, que ela fala como que ela explica lá como que você faz para descobrir qual é o seu propósito, sabe? Ela ensina lá uma maneira de você colocar no papel, tal, o que você gosta de fazer. E aí, então assim, eu não vou falar. Eu vou deixar o link, você vai lá no canal dela, nesse link que eu vou deixar, clica lá, assiste esse vídeo. Tem muitos outros vídeos muito interessantes lá que vale a pena você assistir, vale a pena você olhar, tá? Isso pode ajudar você em muita coisa. Lá ela ensina como conseguir as realizações, sabe, sobre pensamento positivo, sobre atrair, né, sobre a lei da atração. Vale a pena você dar uma olhada e em todos os vídeos que ela tem lá no canal, tá? E aí,
O mais importante, por que talvez fazer alguma coisa não seja o problema? E o problema seja vender. Eu não sei vender, eu não sou boa de vendas, eu não sei divulgar. Como que eu faço isso virar dinheiro, tá? Eu não sou expert no assunto, tá? Então, tudo que eu estou falando aqui são experiências que eu tive, que eu ainda tenho, são opiniões minhas, tá? Na minha opinião, hoje em dia, a facilidade de divulgar um trabalho é muito maior do que antigamente, tá? Nós temos a internet, que tem sites que hospedam lojas, tem o próprio Mercado Livre e o celular. O celular é um meio de divulgação maravilhoso, porque hoje no celular, principalmente no WhatsApp, existe grupo para tudo. Grupo de escola, grupo de faculdade, grupo de trabalho, grupo de amiga, grupo de família, grupo de... Aqui mesmo no bairro onde eu estou, nós temos aqui um grupo de prestação de serviço, um grupo de delivery, enfim, gente, é grupo para tudo que é lado, né? Então, faça parte de grupos. Aí, nos grupos, você pode postar ali um artesanato que você fez, a comida que você fez, a unha que você pintou. Posta mesmo, posta no status do seu WhatsApp, posta no Facebook, posta no Instagram. Pensa, como eu falei, né? Pensa naquilo que você gostaria que a sua amiga... que você acha que a sua amiga gostaria de usar, gostaria de vestir, gostaria de... que você acha que é um artesanato que eu faço, gostaria de comer, né? Você pensa naquilo, fala assim, ai, peraí, deixa eu ver, o meu ciclo de amizades é tal. Eles costumam comer este tipo de comida, então acho que eu vou fazer assim porque eu acho que vai chamar a atenção deles. É uma forma de você começar. E você divulgando no seu status, nas suas redes sociais e nos grupos onde você faz parte, é uma maneira de você divulgar. Eu falo até pelos grupos que eu participo, né? O prestação de serviço e o delivery. Todo mundo que faz serviço delivery, de entrega, ai, vai postando no grupo. E tem muita saída. Ai, você faz assim, você faz assado, entrega aqui, entrega lá. A gente vê as mensagens, começam a... e não para mais. Então, é uma ótima forma de divulgação, tá? Então, seja lá o que for, né, que você for fazer, faça bem feito, faça com amor, e essa é a maneira de divulgar. Então, gente, olha, possibilidades existem. O que não pode é a gente ficar parado e ficar deixando ou a crise tomar conta da gente, ou a depressão tomar conta da gente, ou a nossa autoestima ir lá pro pé. Não dá. Eu sei que é difícil, nós estamos vivendo num momento difícil, um momento em que hoje a gente tem que agradecer que a gente tem um emprego, porque a gente vai no mercado, as coisas estão um absurdo e o nosso salário não está subindo. Tem gente que ainda está com redução de salário, mas o que acontece? A gente não pode nem criticar a empresa por não estar subindo o salário, porque a gente não sabe, vamos nos colocar no lugar dos outros, a gente não sabe o que eles estão passando para manter a empresa aberta e manter você ali como funcionário, né? Muitas empresas quebraram, muitas empresas fecharam as portas, então a gente tem que se virar, a gente tem que arrumar um jeito de se virar. Então, seja o que você escolher, docinho, vai vender brigadeiro, cone, nossa, uns cone, eu acho delicioso. Seja o que você quiser fazer, faça. Não fique perdendo tempo parado, chorando, reclamando, tá? Põe a sua cabeça para funcionar, ore, converse com Deus, peça a direção de Deus. Deus falou muitas vezes comigo em sonho, até mesmo na pintura, gente. Se eu fosse contar para vocês que uma vez eu tentei pintar um quadro que eu vi um artista pintando e eu achava lindo, eu falava assim, meu Deus, eu queria pintar uma rosa assim como ele. E eu fiquei observando tudo que ele fazia, eu observava. Aí eu cheguei em casa e fui tentar fazer, gente do céu, não conseguia sair de jeito nenhum aquele quadro. Aí eu fui dormir, e na hora que eu fui dormir eu falei assim, Senhor, me dá uma luz, aonde que eu estou errando? Durante o sono eu sonhei, e no sonho uma voz falava assim pra mim,
você está pegando o pincel assim, você está pegando a tinta assim no pincel. E não é assim que tem que ser. Você tem que pegar o pincel assim e pegar a tinta assado. E aí você vai para a tela fazer este movimento a noite inteira. No outro dia eu acordei e fui fazer o que o sonho tinha me dito. E o quadro saiu. Então, para mim, é a maneira que Deus tem de falar comigo. Muitas vezes ele fala comigo em sonho. Deus às vezes usa as pessoas para falar com você, situações para falar com você, ou usa sonho para falar com você. Então, comece a observar as coisas que estão ao seu redor, os sinais que às vezes Deus está te mostrando, porque ali às vezes está uma possibilidade, ele está te dando uma dica e a gente às vezes não escuta, tá? Então eu espero que você consiga se identificar com alguma coisa. O que precisar, estou aqui para ajudar, né? Como eu disse, eu dei aula de pintura há muito tempo. Se você quiser uma dica, você pode deixar aqui nos comentários o que você gosta de fazer. E o que eu souber, eu vou te ajudar. Crochê, eu coloquei 2 vídeos aqui ensinando os pontos básicos, mas não tiveram muitas visualizações, então eu acabei não dando sequência no crochê. Mas se for um crochê, se for um tricô, se for uma costura, se for uma pintura, o que eu puder, eu vou te ajudar. É só você deixar aqui nos comentários, tá? E aí, acho que eu já falei demais. Eu espero realmente ter ajudado vocês, espero que esse vídeo possa ajudar você, uma amiga, um amigo, de alguma forma, né? Então, espero que você tenha muito sucesso. De coração, eu torço para que todos vocês tenham sucesso, porque como eu disse, acho que no primeiro vídeo que eu coloquei no canal, não tenho certeza, eu disse que eu tenho uma coisa para mim. Eu estou aqui nesse mundo para ajudar, e se eu não puder ajudar as pessoas, então eu acho que eu não estou aqui para nada. E o sol nasce para todos, vai de cada um abrir a sua janela e deixar o sol entrar e brilhar na sua vida, tá bom? Então, por hoje é só, meus amores, eu já falei demais. Que Deus ilumine o caminho de vocês, que vocês descubram realmente qual é o propósito de vocês, qual é a habilidade, qual é o desejo de vocês e que vocês tenham muito sucesso, tá bom? Beijos e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!